Bom dia, bem-vindos ao webinar especial da Vext sobre perfis de investimentos. Sou Gabriela, da equipe de comunicação e marketing da Vext, e estarei aqui com vocês para apoiá-los durante todo o encontro. Primeiro, vou passar algumas informações técnicas. Caso ocorra algum problema de conexão, recomendo fechar a página e entrar novamente. Para ativar a funcionalidade de acessibilidade e legenda, é só clicar no ícone da barra inferior da sua tela. Lembrar que vocês podem enviar perguntas por meio do chat a qualquer momento, clicando na barra superior da tela. Porém, por se tornar de um webinar especial de perfis de investimentos, daremos prioridade às perguntas relacionadas ao tema do encontro, ok? O webinar será conduzido pelo Mauro Figueira, diretor-presidente da Vext, e pelo Vinícius Narciso, diretor de investimentos e finanças. Por fim, gostaria de informar que o evento está sendo gravado e será disponibilizado em nosso site e no canal da Vext no YouTube. Vou passar agora a palavra para o Mauro para as mensagens iniciais. Bom encontro a todos. Bom dia, Gabriela, obrigado. Bom dia a todos os participantes. Prazer estar aqui com vocês de novo. Muito obrigado pela presença. É com satisfação que a gente dá início aí ao primeiro webinar na nossa campanha de avaliação de perfil de investimentos agora do mês de outubro. Como vocês sabem, a gente tem aqui duas oportunidades para reavaliar os perfis de investimento. Uma é no mês de abril e a segunda é aqui no mês de outubro. E agora, esse ano, para marcar os nossos 30 anos na nossa entidade, a gente tem algumas novidades para vocês. A primeira novidade é que a gente tem um perfil novo de investimentos. Então, agora nós estamos com 11 perfis. E nós estamos trazendo aqui para vocês o perfil ultraconservador, que é um perfil que vai atender aí os participantes assistidos que buscam uma carteira com menor volatilidade, menor exposição a risco. O Vinícius vai explicar no detalhe para vocês. A segunda novidade é que o nosso perfil curto prazo, ele passa a se chamar agora perfil conservador. Então, nós temos agora o perfil conservador, que é o antigo perfil curto prazo, e temos o perfil ultra conservador, que é um perfil novo de investimentos. Esses ajustes nos nomes foram feitos aí com o objetivo de trazer mais facilidade e compreensão para todos vocês com relação aos objetivos de cada perfil, para trazer mais segurança na escolha de cada um. Hoje vocês vão entender melhor como é que funciona essa dinâmica. Aproveitem bastante, tirem todas as dúvidas. E lembrem, nós estamos aqui para ajudar vocês a construir um futuro mais seguro, próspero e tranquilo. Então, ficamos sempre à disposição aqui de vocês. A gente tem também uma próxima novidade. Aí, se quiser já passar pronto, já passou o slide. Novidade é com relação à nossa jornada do bem-estar financeiro. Vocês lembram que faz pouco tempo nós lançamos a jornada do bem-estar financeiro, disponibilizando aí um acesso a uma plataforma de educação financeira para os participantes das entidades, das nossas patrocinadoras, com acesso ilimitado à plataforma e também consultas, a possibilidade de ter aí uma consultoria específica com um planejador financeiro, um profissional certificado. Essa jornada teve tanto sucesso, vocês pediram mais oportunidades, mais vagas, e nós abrimos sim mais vagas. Agora nós temos mais 600 vagas para os participantes e assistidos que quiserem participar da jornada do bem-estar financeiro. Então, vocês, a partir de hoje, vocês podem acessar o site, se inscrever, o acesso é gratuito, aproveitem, porque são apenas 600 vagas, e os primeiros que se inscreverem terão acesso aí a essa plataforma. O QR Code já está disponível, a partir do meio-dia, quando terminarmos o nosso webinar, vocês também encontrarão no site os banners e as informações para poder fazer o acesso diretamente. E vale aqui destacar que daquelas pessoas que já estão participando desse programa, 92% das pessoas disseram que recomendariam esse programa para os seus colegas e familiares. Então, realmente é um sucesso. A gente está bastante contente aí de ter conseguido viabilizar isso para vocês e perceber aí a satisfação que vocês estão demonstrando com essa oportunidade. Então, aproveito aqui para agradecer de novo a presença de todos. Eu vou passar aqui a palavra para o Vinícius,
para que ele possa conduzir aí, então, a apresentação. Para você, Vinícius. Obrigado, Mauro. Obrigado, Gabi. Olá a todos, bom dia. É um prazer aqui bater esse papo com vocês novamente, né, sobre mais uma campanha de perfis de investimento, né? Então, como o Mauro colocou, ao longo agora do mês de outubro, a gente tem essa segunda janela, né, de avaliação de perfis. A janela ela foi aberta agora dia 1º de outubro, ela vai ficar aberta até dia 7 de novembro, né? Então, ao longo desse período aqui, você, participante, pode fazer uma avaliação se o seu perfil está aderente aos seus objetivos, suas pretensões aqui com o plano, né? E se você, participante, por exemplo, já tiver feito uma alteração de perfil desde que abriu dia 1º, depois desse nosso webinar aqui, você pode voltar a fazer uma alteração. O que vai ficar em vigor é a sua última alteração, tá? Então, ao longo do mês, se você fizer 1, 2, 3 alterações de perfil, que você foi fazendo uma avaliação, o que vai ficar mesmo é a última escolha, tá? E aí, o que sempre gosta, né, de reforçar, que é o seguinte: o participante que optar por um novo perfil nessa janela, ele vai ver o retorno desse novo perfil impactar seu patrimônio aqui no plano a partir de 1º de janeiro do ano que vem, tá? Por que disso? Porque a gente faz a campanha agora em outubro, e a gente tem 2 meses, né? Vai ter o mês de novembro e o mês de dezembro para fazer as movimentações financeiras, né? Então, o participante escolhe o perfil agora em outubro, novembro e dezembro a gente faz as movimentações financeiras. A partir de 1º de janeiro, esse novo perfil passa a rentabilizar o patrimônio do participante, e aí, a partir da divulgação da cota de janeiro, que a gente vai divulgar lá em fevereiro, a gente você já vai conseguir ver a rentabilidade desse novo perfil, tá? E aí, é sempre interessante também, né, como a gente sempre traz aqui nas campanhas, a possibilidade de alterar o perfil, ele não é um mero convite para alteração. A gente não está aqui sugerindo para você, participante, a simplesmente alterar de perfil, tá? Mas a gente traz essa possibilidade para que você tenha um espaço a cada 6 meses, né, da gente poder até apoiar você, participante, a refletir se o seu, como eu comentei, né, se o seu perfil é o mais aderente aos seus objetivos com o plano. Se esse perfil está alinhado ao seu momento de vida e carreira, né? E a gente vai entrar em alguns detalhes aqui, tá? Então, a gente sempre gosta de reforçar. A possibilidade de você migrar de perfil a cada 6 meses, a gente não está trazendo para você assim, qualquer tipo de indicação de que você tenha que fazer a alteração, tá? Isso é muito importante reforçar, porque a gente vai falar em alguns outros detalhes aqui, né? Você precisa observar não só o momento agora de curto prazo do mercado, do cenário econômico, você tem que observar se realmente o seu objetivo com a Previdência vai ser atendida com aquele perfil, tá? Então, essa é uma mensagem muito importante que a gente gosta de trazer para vocês, né? Mas antes da gente entrar em maiores detalhes, a gente vai trazer aqui um pouco do histórico do modelo de perfis que a gente tem adotado aqui na VECT, né? Até 2023, todos os participantes eles tinham basicamente uma alocação dos recursos, né? Todos os recursos dos participantes eram alocados em uma única carteira de investimentos. Era uma carteira de investimento diversificada, tinha renda fixa, renda variável, investimento no exterior, mas era uma, né? O participante ele não tinha a opção de escolher como ia ser ali qual ia ser o perfil, qual ia ser a composição dessa carteira dele. Em 2014, após estudos, né, desenvolvidos internamente, e tendo como principal pressuposto que cada participante tem uma expectativa diferente de ingressar no pós-carreira, de propensão a risco, ali em 2014 a gente finalmente implementou o modelo de perfil de investimento, né? Naquela oportunidade, em 2014, foram lançados 4 perfis de investimento. O perfil de investimento curto prazo, que é o que a gente vai passar a chamar agora de conservador, o perfil 2020, né, que ele foi extinto ao final do ano de 2020, né, pela lógica do modelo data-alvo, né? Então esse perfil tinha sido lançado em 2014 e foi extinto
em 2020. O perfil 2025, que vai se extinguir ao final agora do próximo ano, de 2025, a gente vai falar um pouco dele. E o perfil 2030, que ainda segue em vigor, né? Então, ali naquela oportunidade foram implementadas estratégias diferentes para cada um daqueles 4 perfis, né? Que é o que está vigorando até hoje, né? Aí, evoluindo, em 2020, né, também, para poder trazer para o modelo participantes que também entrariam em pós-carreira após 2030, né, depois de 2035, lá em 2040, até 2065, a gente lançou outros perfis, né, do perfil 2035 até o 2065. E aí, como eu comentei, também em 2020, ao final do ano, o perfil 2020 foi extinto, né? Então, naquela oportunidade, então, ao final de 2020, a gente estava ali com 10 perfis de investimento, que é o que a gente tem em vigor até hoje, né? Em 2023, a gente implementou a segunda janela de migração de perfis, né? Até o ano de 2022, o participante tinha a opção ali de alterar de perfil uma vez ao ano, era normalmente no mês de outubro ou novembro, e aí no ano de 2023, o ano passado, a gente trouxe a possibilidade do participante ter mais um momento de reflexão, né, onde a gente apoia o participante a escolher qual o melhor perfil, qual que vai ficar mais aderente ali aos objetivos dele, né? E aí passou a ter uma primeira janela que ocorre em abril e uma segunda janela que ocorre em outubro. E aí, como o Mauro antecipou, a partir agora agora em 2024, que a gente vai implementar e vai entrar em vigor em 2025, a gente está lançando agora o perfil ultraconservador, né? Então, o 11º perfil, que a gente vai entrar em alguns detalhes aqui, e além da mudança do nome do perfil curto prazo para perfil conservador, né? Esse como o Mauro comentou, é uma nova opção para o participante e assistido, né? O foco desse novo perfil, o perfil ultraconservador, é de baixíssimo risco, né? E a gente vai entrar em alguns detalhes aqui, mas ao mesmo tempo ele também vai ter uma expectativa de retorno inferior aos demais perfis, tá? E aí o porquê também da alteração do nome do perfil curto prazo para perfil conservador, na mesma linha que o Mauro comentou, é muito para facilitar a compreensão do participante, né, e trazer para o nome desse perfil, que agora ele vai passar a chamar curto prazo, conservador, trazer ali a lógica do risco-alvo, né? Quando era perfil curto prazo, ele poderia suscitar alguma dúvida do qual era o objetivo daquele perfil, né? Mas agora, colocando o nome do perfil conservador e junto agora com o perfil ultraconservador, vai facilitar bastante a compreensão do participante. Lembrando que boa parte das evoluções que a gente vem tendo, né, nesse modelo de perfis, muito deles é exatamente reflexo das pesquisas que a gente faz, do feedback que vocês participantes dão para a VECT aqui. Então, a gente absorve os comentários de vocês e a gente busca implementar melhorias para facilitar cada vez mais a compreensão de vocês do modelo de perfis, tá? Então, partindo aqui, né, para o tema, objeto aqui do nosso webinar, né, então, afinal, né, o que a gente está falando aqui muito de perfis de investimentos, né, então, e o que são esses perfis de investimento, né, muitos de vocês já devem conhecer bastante desse conceito, mas, assim, é sempre bom reforçar, alguns participantes podem não estar tão familiarizados assim. Então, os perfis de investimento nada mais são do que carteiras de investimentos estruturados, né? E são carteiras de investimentos com combinações diferentes de classes de ativos, eu vou falar o que são essas classes de ativos, e fundos de investimento, né? E cada classe e cada fundo de investimento tem um nível de risco diferente, e isso faz com que cada perfil de investimento, cada carteira de investimento tenha ali uma relação risco-retorno diferente, né? Sendo que cada perfil tem um horizonte de investimento diferente e sua composição leva em conta esse horizonte, né? Então, a gente tem aqui, hoje, 11 perfis, né, de investimentos, e cada um deles tem um nível de risco e um nível de retorno esperado. E as classes de ativos, né, como a gente também fala bastante, são classes de ativos, são basicamente agrupamentos de investimentos, né? São categorias de investimentos que a gente define na nossa política de investimento. A política de investimento é a principal peça aqui
da gestão de investimentos, né, da VEX. É um documento que ele é discutido no ambiente do nosso Comitê de Investimento e Risco, onde tem participação da diretoria executiva, de consultores especialistas, né? Há uma discussão no ambiente desse comitê. A política é submetida à diretoria executiva da VEX, a diretoria aprova e leva à aprovação final do Conselho Deliberativo da VEX. Essa é uma peça que ela é aprovada ao final de cada ano e entra em vigor no próximo ano. Então, agora, até o final do ano, a gente vai ter uma atualização dessa nossa política de investimentos e para entrar em vigor no próximo ano, né? Então, todos esses aspectos de perfis, todos esses aspectos de classe de investimentos, eles estão inseridos nesse documento, tá? E aí, a gente gosta de trazer essa ilustração, né, para facilitar o visual, né, do que a gente sempre fala aqui da lógica do modelo de perfis, tá? Então, a gente inseriu aqui agora nesse desenho o perfil ultraconservador, né? Então, qual que é a lógica para facilitar a compreensão de todos, né? Então, a gente está falando ali, basicamente, dos nossos 11 perfis atuais, tá? Desde ali do perfil ultraconservador, mais à esquerda, até o perfil 2065, mais à direita. Na medida em que os perfis, ou seja, eles vão saindo do perfil ultraconservador e vai caminhando para os perfis mais novos, perfil 2065, vai aumentando o nível de volatilidade prevista para cada um desses perfis, né? E volatilidade a gente pode entender que é o grau de movimentação, de oscilação do preço do ativo investido, logo da cota. Então, quanto mais longo o perfil, maior a movimentação que pode acontecer nesse perfil. Então, quanto maior a volatilidade, aumenta também o risco de ter uma rentabilidade negativa numa janela curta, né? Na medida em que isso vai caminhando para o lado direito, isso vai aumentando o nível de volatilidade, mas, ao mesmo tempo, aumenta a expectativa de retorno, né? Porque os investimentos realizados pelos perfis mais longos, eles têm uma expectativa de retorno superior aos investimentos realizados pelos perfis mais curtos, né? São as carteiras mais longas, perfil cada vez mais perto do perfil 2065, existem investimentos com maior nível de expectativa de retorno. Para que o participante que escolha esses perfis mais longos, eles também tenham uma expectativa de acumulação de patrimônio maior, né? Porque ele é um participante que vai utilizar desse recurso, muitas vezes, no longo prazo, né? Ou é aquele participante que tem uma propensão maior a correr risco, né? Então, a lógica é essa. Quanto mais longo é o perfil, maior é o nível de risco, mas maior é o nível de expectativa de retorno e de acumulação de patrimônio. A gente pode fazer uma distinção aqui no tempo. Então, na medida que vai aumentando o horizonte de investimento, aumenta a expectativa de retorno, aumenta a volatilidade. Os perfis mais longos podem ser entendidos como carteiras arrojadas, tá? Quando a gente tenta fazer um depara para o que normalmente é utilizado no mercado. Então, os perfis mais longos, carteiras arrojadas. Os perfis intermediários ali, 30 até o 45, mais ou menos, são carteiras que a gente pode entender que são carteiras com composições de investimentos moderadas, nível de risco moderado, e os perfis mais curtos, os perfis mais próximos aqui do conservador, do ultraconservador, são carteiras mais conservadoras, como o próprio nome diz aí dos nossos novos perfis aí que a gente está trazendo, né? A lógica é quanto mais o participante está perto da utilização do recurso, ou ele tem uma propensão baixa a correr risco, ele tem que escolher os perfis mais à esquerda. Se ele topa mais risco, mas ele tem uma expectativa de retorno maior, ou ele vai utilizar o recurso no longo prazo, ele pode escolher os perfis mais longos. A gente vai trazer aqui um pouco mais de detalhes de como o participante pode escolher um perfil. A gente tem algumas métricas aqui de recomendação que a gente vai trazer para vocês, tá? Aí, para ilustrar também, né, a gente fala muito ali de perfis, nível de risco, mas como que a gente consegue aí ter uma noção um pouco mais clara do que seria essa volatilidade, o que seria essa expectativa de retorno, né? Então, a gente trouxe aqui um gráfico ilustrativo, mas ele espelha bem o que a gente observa no mercado, né? Então, inicialmente, a gente pode olhar aqui, então, a gente consegue ver uma linha vermelha, que basicamente aqui no eixo X, né, que é o eixo da horizontal, é o horizonte de investimento.
dá para ver bem aqui nesse esquema ilustrativo que carteiras conservadoras, ele vai ter uma volatilidade, você vê que ele tem um movimento bastante suave, ele não toca ali no campo negativo, embora possa, com raras exceções, acontecer um mês de ficar em campo negativo, mas é muito raro essa situação, mas ele vai ter ali uma expectativa de retorno bastante linear ali, com um crescimento bastante modesto, né? Quando a gente incorpora um pouco mais de risco na carteira, e a gente trata agora de carteiras moderadas, a gente consegue ver nesse esquema ilustrativo, você consegue ver que a linha amarela ela já tem uma movimentação maior em relação à linha vermelha, né? Então, a lógica de carteiras moderadas, a lógica de perfis moderados, é que ele vai ter movimentações maiores do que as carteiras mais conservadoras, os perfis mais conservadores. Então, a cota, um mês ou outro, ela pode ficar em campo negativo, vai ter movimentações mais severas em relação às carteiras conservadoras, mas ao final de uma jornada, a expectativa é que carteiras moderadas tenham retornos melhores numa jornada mais longa em relação às carteiras conservadoras. A lógica é muito parecida com carteiras arrojadas, os perfis mais longos. Eles vão ter mais de um mês, muitas vezes até em campo negativo, dependendo da condição do mercado, dos investimentos realizados, né? Isso é natural e é esperado que aconteça. Ele vai ter movimentações mais agudas ainda do que a própria linha amarela, como a gente consegue ver, mas ao mesmo tempo a expectativa é que ele, ao final de uma jornada, pelo tipo de ativo investido, pela composição das carteiras, ele tenha uma expectativa de retorno maior em relação às demais carteiras, tá? E das demais perfis. A gente vai trazer aqui um pouco de números daqui a pouco para vocês aqui, tá? Então, esse aqui a gente gosta de trazer esse esquema muitas vezes para reforçar um conceito que é básico, né, na questão de investimentos, né? Então, quanto maior o risco, ou seja, quanto maior a volatilidade esperada, maior o retorno previsto, tá? A lógica é essa. E quando a gente vê janelas longas, e a gente vai ver isso daqui, isso realmente acontece, tá? E aí, agora indo para os detalhes mesmo do que são aqui as carteiras, né, de cada um desses novos perfis, né, do novo perfil ultraconservador e também do perfil conservador, né? Então, basicamente, esse perfil ultraconservador, ele ainda não existe, né? Ele está sendo implementado agora esse ano e vai entrar em vigor dia 1º de janeiro de 2025, né? Então, ele ainda não é previsto na política de investimento. A política de investimento vai ser desenhada agora no final do ano, mas já tem esse tratamento já previsto, né, de que a gente vai ter esse perfil sendo lançado efetivamente agora em outubro, mas entrando em vigor em janeiro. Então, a carteira do perfil ultraconservador, ela vai ser basicamente uma alocação de títulos públicos federais pós-fixados, né? Então, a gente vai investir em fundos de investimentos que vão adquirir títulos públicos pós-fixados, né? É um tipo de carteira, um tipo de investimento que conta aí com baixíssimo risco, né? O foco desse tipo de investimento é ter baixíssimo risco, mas ele tem como contrapartida, como eu comentei, uma rentabilidade também inferior aos demais, né? Aquela lógica, quanto menor o risco, menor a expectativa de retorno. Quando a gente desconta a taxa de custeio, a rentabilidade líquida desse perfil, ele vai ficar ali ligeiramente inferior ao CDI, tá? Ele vai ficar ligeiramente inferior à Selic, mas, ao mesmo tempo, ele traz uma remota chance de rentabilidade negativa. É um perfil que a lógica dele, como a gente comentou, é de previsibilidade. Essa é a primeira coisa importante desse perfil. Ele vai trazer uma previsibilidade de retorno. Na medida que o comportamento da Selic e do CDI variar, esse perfil ele vai variar, ele não vai fugir muito disso. E também traz ali a lógica da preservação de capital. O participante que não tem propensão a correr qualquer tipo de risco, ou baixíssimo risco, esse aqui é um perfil, tá? Quando a gente vai para o perfil conservador, que é o atual perfil curto prazo, a lógica do perfil que existe hoje, o perfil curto prazo, ela vai ser mantida, né? Esse novo perfil, que a gente chama de perfil conservador, né? Que na verdade não é novo, né? Ele só está mudando o nome. Mas ele vai continuar tendo alocação em títulos públicos, como tem hoje, ele vai continuar tendo crédito corporativo, crédito bancário, tanto local quanto global com RED, sem correr risco cambial, né? No passado, a gente teve posição em crédito global, né? E potencialmente a gente vai voltar a ter nesse perfil aqui para 2025, né? E qual que é a lógica desse perfil conservador?
Da mesma forma que o perfil ultraconservador, ele busca um risco baixo, mas pelas características dos ativos investidos, por a gente investir em título público corporativo, e também em crédito corporativo, em crédito bancário que traz um pouco mais de risco, ele vai ter um nível de risco um pouco superior ao perfil ultraconservador, mas ele vai ter também, em contrapartida, uma expectativa de retorno superior ao perfil ultraconservador. Descontada a taxa de custeio do plano, a expectativa, né, o que a gente espera que esse perfil conservador vai dar é algo em linha com o CDI e com a Selic. Né? Então, ele traz um componente um pouco maior de risco, mas também ele vai trazer um pouco mais de expectativa de retorno comparado ao perfil ultraconservador. Né? Então, resumindo, tanto o perfil ultraconservador quanto o perfil conservador, eles têm como foco a preservação de capital e uma maior previsibilidade de retorno. A diferença é que o perfil conservador terá uma alocação em tipos de investimentos que traz um pouco mais de risco à carteira. Tá? E essa carteira de títulos públicos, além de compor a carteira ultraconservadora, ela também vai compor a carteira do perfil conservador. Né? Basicamente, essa é a grande diferença aqui dos dois perfis. Lembrando, o perfil do conservador é novo, ele vai entrar em vigor em 2025, e o perfil conservador é o perfil curto prazo, que ele já existe hoje e vai mudar o nome dele a partir do ano que vem. Tá? E aí, além desses dois perfis, a gente tem também os outros perfis data-alvo. Né? Então, e aí, como eu comentei naquele desenho ilustrativo, né, a lógica é que na medida em que os perfis eles vão ficando mais longos, então você vai caminhando do perfil conservador para o perfil 2065, esses perfis vão aumentando a alocação em ativos com maior risco, em classes com maior risco, ou seja, vai aumentando a participação em renda variável, que são ações, fundos de ações no Brasil, vai aumentando a alocação em investimento global, vai aumentando a alocação em fundos multimercado, né? E na medida em que os perfis vão ficando mais longos, vai aumentando exatamente essas alocações. E o contrário também é verdadeiro. Na medida em que os perfis vão ficando mais curtos, eles vão aumentando a exposição em ativos com menor risco. Então, pode ver bem ali, por exemplo, que a barrinha ali branca, ela é maior no perfil conservador do que em relação ao perfil 2065. Da mesma forma que a barrinha ali verde é maior no perfil 2065 em relação aos demais perfis. Lembrando que o perfil conservador nem tem renda variável, ele não tem investimento que não seja renda fixa, como a gente acabou de ver ali, tá? Então, a lógica é um pouco essa aqui da alocação dos perfis, tá? E aí, o que a gente também aqui gosta de reforçar, né? Então, de você, participante, sempre ter em mente, né? Se o seu perfil atual, se ele está alinhado com o seu objetivo com o plano, né? Então, ou seja, objetivo com o plano pode ser uma reserva financeira para o seu pós-carreira, pode ser também, o seu plano aqui na VEX pode ser uma parte de um portfólio de investimentos que leva em conta um patrimônio maior, né? Então, você pode ter só o investimento aqui no plano VEX, ou você pode ter outros também, né? Então, é importante ter isso em mente. É importante também avaliar o horizonte de investimento. A gente está falando aqui de um investimento de algo de 1 ano, 10, 15, 30 anos, né? Porque na medida que você vai ter uma longa jornada, você pode correr um pouco mais de risco, você pode buscar uma rentabilidade maior para você ter um patrimônio no longo prazo maior. Qual o seu momento de vida? Sua situação financeira? Seu momento de vida você está iniciando a sua jornada agora de trabalho ou você está já perto do pós-carreira? Sua situação financeira, como eu comentei, você tem outros investimentos ou o plano VEX, quando você começar a utilizar do recurso lá na frente, ele vai ser a sua única fonte de recursos além da previdência pública? É importante observar isso. Quanto que você conhece de investimentos? Você consegue hoje tomar a decisão de escolher um perfil, uma carteira, pelos conhecimentos que você tem, ou é importante ter um apoio maior nosso aqui, da VEX? E a gente está à disposição para apoiar você na escolha que você quiser. Qual o seu nível de aversão a risco? Você gosta de correr risco ou não? Você
pretende correr um pouco mais de risco para buscar um retorno maior ou não. É muito importante ter isso em mente, tá? Então, na hora de tomar a decisão de escolher um perfil, tem que avaliar se essas questões todas estão sendo obedecidas, se você está conseguindo mapear todas as questões para poder escolher um perfil. Por que a gente gosta de reforçar isso? Porque muitas vezes o participante pode escolher um perfil basicamente olhando o cenário macroeconômico. A gente não recomenda que você faça isso. É importante, ainda mais quando você está falando aqui de previdência, a gente está falando aqui de algo que é de longo prazo, muitas vezes. Se você olhar o investimento, olhando o que vai acontecer com o nível de juros agora no curto prazo, a chance de você tomar uma decisão errada é muito grande. A gente vai entrar em alguns detalhes aqui, tá? E aí, pergunta que muitas vezes a gente recebe, né? Se a VEX recomenda algum perfil. Sim, a VEX recomenda perfis, né? Ela, é o que eu comentei. Se o objetivo com a Previdência é para um pós-carreira, um dos perfis da TAAL seriam os mais recomendados. E aí você olharia, eu vou trazer alguns detalhes, conforme a estimativa que você tem para a utilização do recurso, ou seja, para o pós-carreira, você escolhe um dos perfis da TAAL e vou trazer aqui uma métrica, tá? Então, o objetivo é Previdência, um dos perfis da TAAL. Se você, participante, pode até ter uma lógica de pós-carreira, mas você busca também um equilíbrio entre risco esperado e expectativa de retorno, existem outras formas de você avaliar. Então, se você, participante, quer correr baixo risco, baixíssimo risco, mas aceita também uma rentabilidade líquida abaixo ali do CDI e da Selic, porque você tem como foco ali, como a gente comentou, a preservação de capital, de um pouco mais de previsibilidade, o perfil recomendado seria ultraconservador. Ele vai dar um retorno abaixo do CDI, mas é bem previsível, você não vai ter surpresas. Se você topa correr um pouco mais de risco, como a gente viu ali, que você quer pelo menos ter um retorno ali esperado, em linha ali com o CDI, que vai ficar ali superior ao perfil conservador, o perfil conservador pode ser o seu perfil recomendado, tá? Já se você topa correr um pouco mais de risco, mas porque você quer buscar uma expectativa de retorno também no longo prazo superior ao perfil conservador, por exemplo, aí a ideia é que você possa escolher aí um dos perfis da TAAL, né? Como a gente viu, quanto mais longo é o perfil, maior a alocação em ativos de risco, mais a expectativa de que você tenha um retorno maior também, tá? A gente vai ver alguns números aqui que comprovam isso, tá? Então, aqui, de forma bem rápida e sucinta, algumas indicações para você, participante, se situar aqui em quais seriam os perfis mais recomendados, tá? Quando a gente olha o nosso modelo de perfis data-alvo, então, para facilitar ainda mais você, participante, a gente traz aqui uma métrica que é bastante simples, para você olhar qual que seria o seu perfil recomendado na ótica do data-alvo, tá? Então, por exemplo, vamos pegar o perfil ali, o exemplo 1. Se você é um participante que nasceu lá em 1950, se você adicionar 65 anos, o ano é 2015, o ano 2015 já passou, então o perfil recomendado pela metodologia seria o perfil conservador, né? E aí, por que a gente fala aqui de 65 anos? Porque a gente entende que o participante, na média, e a gente utiliza essa premissa aqui nos nossos modelos, é que ele vai entrar no pós-carreira com 65 anos. Mas pode ser 65, pode ser 60, pode ser 70, aí o participante pode fazer a conta que ficar melhor para você, mas a gente usa para facilitar aqui a explicação e para ter uma referência única aqui, a gente utiliza o ano de 65 anos. Então, o participante trabalha durante um período, com 65 anos ele vai entrar no pós-carreira, ele vai começar a utilizar o recurso. Outro exemplo, exemplo 2, o participante nasceu em 1971, mais 65 dá 2036. Como não existe um perfil 2036, a gente sempre arredonda para cima. Então, qual é o perfil imediatamente superior? É o perfil 2040. Então, qual seria o perfil recomendado para esse participante que nasceu em 1971 e quer seguir o modelo de perfis da TAAL? É o perfil 2040. E assim serve para todos os demais anos. Então, exemplo 4, 2004, mais 65 dá 2069. Não existe um perfil 2069. Qual é o último perfil disponibilizado? O perfil 2065. Então, o perfil recomendado passa a ser o perfil 2065. E todos os participantes que nasceram após 2001, o perfil recomendado pela metodologia passa a ser o 2065. Tá? Então, a lógica
vamos dizer, o funcionamento do nosso modelo, ele tem essa característica aqui de você utilizar sempre esse ano o ano de nascimento e 65 anos, tá? Aí, qual que agora, a gente gosta sempre também de reforçar, né? O que tem por trás da gestão de investimentos, né? Como a gente viu ali, a gente tem diferentes perfis de investimento para atender os diversos públicos e os diversos objetivos. A gente tem também uma robusta governança de investimentos, que conta com a contratação de gestores, de consultores de investimentos e riscos, né? Os consultores também, a gente tem consultores de risco, e todos eles bastante especializados, né? E por fim, a gente tem como um dos nossos principais pilares a diversificação dos investimentos, né? Quando a gente fala de diversificação de investimentos, a gente não fala só no nível dos ativos, como a gente viu ali, que tem investimentos em renda fixa, renda variável, investimento no exterior, investimento alternativo e líquido, mas também a gente fala da diversificação no nível de gestores, né? Então, na tela, como vocês podem ver, a gente tem ali uma gama grande ali de gestores, né? Todos eles contratados pela Vext no seu e tentando atender ali os objetivos de cada uma das carteiras. Então, a gente contrata gestores de mercado para gerir a nossa carteira de renda fixa, a gente contrata gestores especializados em renda variável, ações, a gente tem gestores da classe aqui de multimercado, gestores no exterior, então a gente faz a alocação dos recursos em fundos geridos por gestores especializados nos seus segmentos. Então, dá para ver na tela que são as grandes instituições, né? Então, Bradesco, Sul América, a gente está falando aqui de Itaú, a gente está falando aqui de grandes gestores que fazem aí a gestão dos recursos aqui, tá? Então, é muito importante a gente ter uma diversificação, não só no nível de ativo, não só no nível da classe, mas também em gestores, né? Isso reduz o risco, muitas vezes, de algum problema operacional do gestor e agrega na estratégia de investimentos quando você tem gestores especializados. Isso ajuda, inclusive, na questão da própria governança, né? Porque na medida em que você tem gestores especializados, eles têm seu nível de governança também bastante evoluído. Então, isso, além da nossa governança aqui de selecionar esses gestores têm o seu nível de governança para ele poder investir em determinados ativos. Então, ganha uma camada a mais aí de força quando a gente tem gestores especializados em cada um dos seus mercados, né? Enfim, o foco aqui, né, a gente está passando rapidamente, o foco não é tratar de resultados, nem de cenário econômico, né? Tampouco a gente quer ali trazer a ideia de que o resultado passado é garantia de rendimento futuro. Mas a gente gosta de trazer esses gráficos para que vocês consigam ver na prática o que se espera do modelo de perfis em diferentes janelas de tempo, né? Por exemplo, quando a gente olha o gráfico abaixo, a gente está falando aqui da rentabilidade líquida dos perfis desde janeiro de 2020 até agosto. Por que agosto? Porque a cota ainda de setembro não foi divulgada. Quando divulgar a cota, a gente vai mandar um comunicado para vocês, a cota de setembro, mas até a cota de agosto, estão olhando janeiro de 20 até agosto de 24, dá para ver bem a rentabilidade líquida, que já é descontada a taxa de custeio. A rentabilidade líquida dos perfis ela é decrescente, na medida que os perfis vão ficando mais longos, muito em função das alocações que são realizadas. Então, consegue ver bem ali, por exemplo, que o Ibovespa, nessa janela de janeiro de 20 para cá, ele está ali subindo, nesse período todo, 17,6%, muito abaixo, menos da metade do comportamento do CDI. Dá para ver bem ali que o CDI, nessa janela, está subindo 46%, e o Ibovespa está subindo 17,6%. IMAB 5+, é um índice apurado pela Ambima, que ele apura o retorno dos títulos públicos atrelados à inflação com vencimento superior a 5 anos. Ele também teve um comportamento menos da metade do comportamento do CDI. O próprio IPCA também abaixo ali do CDI, e o IFMM, que é um índice de multimercado, índice que o BTG apura para ver qual foi o retorno dos fundos multimercado, também perderam do CDI. Então, como a lógica dos perfis mais longos é investir em ativos com maior risco, o mercado desses ativos com maior risco o mercado foi pior em relação ao CDI, como a gente consegue ver nessa janela. Por isso que os perfis mais longos estão indo pior, né? Não teria como fugir disso.
Mas quando a gente vai para o gráfico acima, aqui a gente está falando desde maio de 14, como a gente viu, foi quando a gente lançou o modelo de perfis, e naquela oportunidade a gente lançou até o 2030, aqui sim a gente consegue ver a lógica que a gente espera com o modelo de perfis, que é, na medida que os perfis vão ficando mais longos, vai aumentando a expectativa de retorno. Então dá para ver bem aqui que, no realizado, de maio de 14 até agosto de 24, a gente está falando de mais de 10 anos, o perfil 2030 está ganhando do perfil 25, que está ganhando do curto prazo. Isso que a gente espera que aconteça com todos os perfis, que os perfis mais longos, numa janela longa, eles ganhem dos perfis mais curtos. E é interessante ver, por exemplo, que o perfil 2030 ele está superior ao CDI, o perfil 2025 também superior ao CDI, e o próprio perfil 2030 ele está abatendo o próprio Ibovespa. Então, ou seja, com um nível de risco menor, o perfil 2030 tem uma característica de risco menor do que o Ibovespa, pela composição dos ativos investidos, pela lógica da diversificação dos investimentos realizados, pelas carteiras, com menos risco a gente está ganhando do próprio Ibovespa. Então, é muita lógica que a gente busca aqui, né? Que na medida que os perfis mais curtos têm uma expectativa de retorno menor, ele vai ter uma lógica de preservação de patrimônio, como a gente conseguiu ver ali nos conceitos. Mas na medida em que aumenta o nível de risco, a ideia é que tenha uma maior expectativa de retorno, tá? Então, esse aqui é um desenho que a gente gosta sempre de trazer para trazer para a realidade, né? Que é a lógica que a gente espera do modelo de perfis os perfis mais longos, a expectativa é que eles tenham retornos maiores em relação os perfis mais curtos, tá? Até por conta do tempo que a gente tem aqui, né? A gente não vai conseguir entrar em maiores detalhes de cada classe de investimentos, mas quem realmente tiver interesse e quiser entrar em detalhes, além de poder entrar em contato conosco, a gente tem aqui nessa news especial, Fique por Dentro, né, de olho na campanha de perfis 24, a gente tem matérias que a gente desenvolve ali a cada 6 meses, exatamente para trazer para você participante detalhes sobre as classes. Então, existem detalhes do que significa cada uma das classes, como é a composição dos perfis, a gente tem uma análise de cenário econômico, político, existem também elementos ali que a gente traz um pouco mais de detalhes sobre governança de investimentos. Então, quem quiser ter mais informações, fique à vontade de entrar nessa news Fique por Dentro, nesse QR Code tem o caminho para essa news. No nosso website também tem bastante informação. Além disso, né, temos outros canais de informações, não só a news, a gente tem o boletim de investimentos, que é divulgado mensalmente, onde a gente traz ali um breve relato do mercado financeiro, o que a gente entende que tenha impactado ali a rentabilidade dos perfis. Tem a News Fique por Dentro, que eu comentei, que é um documento que ele ocorre já de forma ordinária a cada 2 meses, mas nas campanhas a gente tem a News especial. Tem a Conversa com a VEX, como a gente está tendo aqui a gente tem uma regular também a cada 3 meses, então a gente tem um webinar onde você, participante, pode interagir conosco aqui e escutar um pouco mais não só sobre investimentos, mas sobre tudo que envolve a VEX, sobre o plano. Tem a lâmina de investimentos, que fica disponível no nosso website, onde você consegue ver ali as informações sobre a performance dos investimentos. A gente traz quais são os fundos investidos, existe uma abertura bem grande ali de quais são os fundos, quais são os gestores que a gente realiza, o CNPJ do fundo, rentabilidade em diversas janelas, então tem bastante informação, além do próprio relatório anual, que a gente divulga anualmente, para você ter informações também, não só também da parte de investimento, como eu comentei, mas também de tudo que ocorre aqui na VEX. Tem também, além de todo, temos além como eu comentei, ali, toda aquela parte de comunicação, a gente tem aqui os normativos internos, como a política de investimentos, que eu comentei, que traz ali as principais diretrizes sobre a gestão dos investimentos. Tem o regulamento e o guia de perfis, que trazem maiores detalhes sobre o modelo de perfis e os próprios perfis, além do próprio regulamento do plano VEX, que traz todos os aspectos relacionados ao plano de previdência VEX, tá? Então, nesse QR Code também você tem acesso ali a uma parte do nosso website que chama Documentos Importantes, e todos esses documentos estão lá disponíveis para vocês fazerem consultas, caso queiram, tá? E aí, partindo para o final aqui, a gente
também gosto de mostrar para vocês como que vocês podem fazer alteração de perfil, tá? Então, você participante participou desse webinar, vai eventualmente avaliar o material, vai entrar em contato conosco se for necessário. Então, eu tomei a decisão de que o meu perfil atual não está aderente ao meu objetivo com o plano. Como que eu posso fazer para alterar, né? Então, no nosso website, né, no vext.com.br, na área login, logo na barra superior do nosso website, tem um espaço chamado login. Clicando em login, vai abrir essa caixinha, que é o acesse sua área restrita. Na parte de acesso da área restrita, você entra em menu de serviço, sobre o seu perfil de investimento e escolher o perfil. Lá vai ter algumas declarações que você precisa dar ali diretamente no sistema, né, para confirmar algumas informações, e lá você tem a opção de você escolher um dos 11 perfis, tá? Lembrando que o participante só pode escolher um perfil, ele não pode ter mais de um perfil. Então, todo o recurso do participante precisa estar alocado em um perfil, e lá você tem a opção de escolher um dos 11 perfis, tá? E aí, feita a seleção, confirmar, você já vai ter a opção confirmada, gera um protocolo, é importante guardar esse protocolo. Lembrando que, se você já escolheu um perfil, por exemplo, ontem, você foi lá escolher um perfil, depois desse webinar, você pode escolher outro, novamente, pode alterar. O que vai valer, como eu comentei, é a última escolha. Se você, até o final do mês agora, até o dia 7, na verdade, de novembro, escolher um outro perfil, não tem problema. Já escolheu esse mês, pode, até o dia 7, escolher novamente. O que vai valer é a última opção, tá? Então, basicamente, é isso que a gente queria passar. É bem rápido, né? Tem bastante conteúdo, mas a gente tem bastante informação no nosso website. Aqui na tela tem um QR Code. A gente gostaria muito que vocês pudessem aí responder a essa pesquisa, né, para avaliar se a dinâmica aqui da apresentação, se a duração, se vocês estão de acordo aí com o conteúdo, e até passar um pouco mais de feedback em relação a outras informações que vocês queiram que a gente apresente aqui em outras agendas. Então, se vocês puderem preencher essa pesquisa, tá? Agora eu vou ver aqui se a gente tem alguma pergunta do participante. Tem um participante, ele colocou anônimo, ele fala assim: tenho 23 anos, mas gostaria de realizar o plano 2030, com o intuito de obter resgate mais próximo, caso mude de cargo em empresa. Qual o melhor perfil? Então, um participante tem 23 anos, né? Então, o que a gente recomenda pela metodologia de investimentos? Se o participante tem 23 anos, então o que esse participante tem que fazer? Ele tem que pegar a data de nascimento dele, adicionar 65 anos, como a gente comentou, e vai chegar num perfil. Então, por exemplo, se ele nasceu lá em 2023, provavelmente ele nasceu ali perto ali de 2002, né? Se ele nasceu ali em 2002, não, ele nasceu ali em 2000, né? Então, ele nasceu em 2000, provavelmente. Se ele nasceu em 2000, adicionando os 65 anos, o ano que vai chegar na conta é 2065. Então, o perfil recomendado dele seria o 2065. Agora, se ele gostaria de realizar o investimento, se ele quer escolher o perfil 2030, vai acontecer que a carteira 2030 vai ser uma carteira mais conservadora. Então, ao invés dele ter expectativa de retorno potencial que o perfil 2065 traz, ele vai ter um retorno menor, potencialmente menor. É um risco, porque ele pode chegar no pós-carreira dele em 2065 com um retorno menor do que ele poderia ter, tá? Então, basicamente, essa é a conta aqui, tá? Outra pergunta que a gente recebeu aqui é um participante não identificado. Ele pergunta assim: qual a diferença entre o perfil ultraconservador e o perfil conservador, né? Então, basicamente, a gente está falando aqui de nível de risco e retorno, tá? Como eu comentei, o perfil ultraconservador, ele tem e o próprio perfil conservador, os dois têm como uma característica preservação de capital e maior previsibilidade. A gente gosta de reforçar esses termos aqui. Então, os dois perfis têm esse racional. O ponto é que o perfil ultraconservador,
ele vai ter uma expectativa de retorno menor em relação ao perfil conservador. A expectativa de retorno do perfil ultraconservador é de que, descontada a taxa de custeio do plano, ele tem um retorno inferior ao CDI, a Selic, e o perfil conservador, descontada a taxa de custeio, ele tem um retorno em linha com o CDI, tá? Pelas características dos ativos investidos, tá? Então, a lógica, a grande diferença entre os dois é nível de risco-retorno. O perfil ultraconservador, ele é mais conservador, o perfil conservador é menos conservador em relação ao ultraconservador. Basicamente é isso, tá? Ver se tem mais uma pergunta aqui. Tem uma outra pergunta, um participante também é não identificado. Ele pergunta assim, ó, bom dia, atualmente estou no perfil curto prazo. Com essa alteração de nome do perfil, preciso fazer algo caso queira permanecer nesse perfil? Então, como a gente comentou, o perfil, basicamente, ele vai mudar de nome, tá? Então, se você, participante, pretende permanecer nesse perfil curto prazo, ele vai alterar de nome, então ele vai passar a se chamar perfil conservador. O que vai ter de alteração em relação à carteira atual desse perfil é que ele, como agora a gente passa a ter um perfil ultraconservador, a gente pretende incorporar marginalmente alguns ativos nessa carteira conservadora, nesse perfil conservador, para que ele passe a ter um retorno, pelo menos em linha com o CDI. Hoje, o perfil curto prazo, conforme previsto na API, pelos ativos investidos, ele tem um retorno ligeiramente inferior ao CDI. Então, quando você olha o retorno do perfil curto prazo nesse ano e no histórico, você vê que ele tem um retorno abaixo do CDI. A ideia é que, com a implementação do perfil ultraconservador, o participante que topa um pouco mais de risco, ele possa ficar no perfil conservador, que ele vai ter essa alocação em crédito, em ativos com um pouco mais de risco, e se ele não topa esse tipo de risco, ele tem que migrar para o perfil ultraconservador, tá? Mas, se esse participante topa algum nível de risco ainda que baixo, pelo menos para ter o retorno em linha com o CDI, com a Selic, basta ele permanecer no perfil curto prazo, que vai passar a se chamar conservador, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Uma pergunta de um participante anônimo também é quais são os benchmarks dos perfis de investimento. Os perfis de investimento em si, eles não possuem benchmark, tá? O que seria benchmark, né? Para facilitar quem não entende. Benchmark seriam referências, né? Índices de referência. Então, os perfis, eles não têm benchmark. O que tem benchmark são as classes de ativos. Então, as classes de ativos, por exemplo, renda fixa a curto prazo, que é basicamente a alocação em crédito corporativo e título público. Então, a classe renda fixa a curto prazo, ele tem um benchmark que é o CDI. A classe renda variável, fundo de ações no Brasil, tem como benchmark o Ibovespa. E aí cada classe tem um benchmark. Então a gente busca, em cada uma das classes de investimentos, superar ou pelo menos bater ou ficar em linha com esse benchmark. Então a gente busca nas classes superar índices de referência ou ter ali como uma referência mesmo. Os perfis, a gente não tem benchmark. O que tem é a lógica que eu comentei ali. Os perfis mais curtos, eles têm ali uma pretensão ali de um retorno mais modesto, mas também tendo um nível de risco mais baixo, e na medida em que os perfis vão ficando mais longos, vai aumentando a expectativa de retorno, mas aumenta também o nível de risco, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, aqui, participante também não identificado. Meu perfil recomendado pela metodologia que a VEXT adota é o perfil 2025. O que preciso fazer no ano que vem, uma vez que foi comentado que ele será extinto? Então, é o seguinte, os participantes que estão hoje no perfil 2025, o que vai acontecer com esse perfil? Pela lógica do modelo data-alvo, o ano que vem ele atingiu a data-alvo dele, atingiu o ano de 2025. Então, o participante que até o final do ano que vem não optar por um outro perfil, esse participante ele vai ser automaticamente levado ao perfil conservador, tá? Então, o participante está hoje no perfil 25, chegou lá ao final do ano que vem, ele não optou por nenhum perfil, todos os recursos dele vão ser alocados no perfil conservador.
Basicamente é isso, tá? Os recursos não são resgatados, os ativos não são vendidos, nada disso. O que acontece é que todo o patrimônio do participante que está no perfil 25, ao final do ano que vem, ele é automaticamente levado ao perfil conservador, tá? Que é a lógica do modelo, né? O modelo, na medida que os anos vão passando, a carteira vai ficando mais conservadora. Então, o participante ele pode, nessa janela agora em outubro, ele tem uma outra janela em abril do ano que vem, e a última, em outubro de 2025, ele tem a opção também de alterar de perfil, tá? Então, não existe risco nenhum para participante, se ele não quiser fazer nada, conforme previsto no regulamento, o recurso dele vai ser alocado no perfil conservador, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem mais alguma? Tem uma outra pergunta aqui do participante anônimo. Por que o perfil curto prazo está sempre abaixo do CDI? Então, é um pouco do que eu comentei aqui. Até a criação do perfil ultraconservador, o perfil com menor nível de risco esperado era o perfil curto prazo, né? Esse perfil curto prazo, hoje, basicamente, ele tem uma alocação em títulos públicos, na casa de 85% da carteira títulos públicos, que tem remuneração atrelada à Selic, e uma pequena parcela de crédito bancário, principalmente, e um pouco de crédito corporativo. Quando a gente compõe essa carteira e desconta a taxa de custeio, como o percentual alocado em crédito bancário ou crédito corporativo não é suficiente para ele dar um retorno acima do CDI, acontece que quando a gente apura o retorno da carteira e desconta a taxa de custeio, o retorno desse perfil curto prazo está ficando abaixo do CDI. Com a implementação do perfil ultraconservador, a ideia é que esse perfil curto prazo, que vai se chamar conservador, ele passe a ter uma expectativa de retorno em linha com o CDI e com a Selic, né? Já descontar a taxa de custeio. Mas para isso a gente vai ter que, e é o que a gente vai fazer em 2025, a gente vai ampliar um pouco a parcela em crédito corporativo, a gente vai ampliar um pouco a parcela em crédito bancário, para que a gente consiga, compondo a carteira entre títulos públicos, que tem um retorno baixo, e crédito bancário e crédito corporativo, a gente consiga dar o retorno em linha com o CDI, já descontado a taxa de custeio. Essa é a expectativa que a gente tem. As carteiras estão sendo desenhadas para que dê essa composição aqui de retorno em risco, tá? Então, ao longo do ano que vem, a ideia é que a gente tenha isso já preparado para vocês, tá? Acho que é isso, Gabi. Acho que a gente chegou na hora aqui. Mauro, queria passar para você a palavra, ou Gabi? Ok, Vinícius. Mauro vai falar? Obrigado, viu, Vinícius? Obrigado pela apresentação. Obrigado, Gabriela. Com certeza aí a gente trouxe bastante informação aí para ajudar todos os participantes agora nessa janela de avaliação de perfis. Espero que vocês tenham gostado aí das novidades, tenham ficado claras as características aí do perfil ultraconservador. E caso vocês tenham qualquer dúvida, por favor, entre em contato aí com a nossa equipe através dos nossos canais. A gente está aqui constantemente aí buscando evoluir conforme a gente vai percebendo novas oportunidades e melhorias, sempre ouvindo a opinião de vocês. Por isso é importante também vocês preencherem aqui a pesquisa de opinião e ficamos aí à disposição para tirar as dúvidas de vocês em qualquer momento aí ao longo dessa campanha. Então, por favor, entre sempre em contato com a gente aí. Então, desejo a todos agora uma boa tarde, boa semana e até a próxima.